Olá, eu sou Janaína Spolidório, professora, criadora de conteúdos didáticos e este é o Origem, podcast que fala sobre a raiz da educação no Brasil e no mundo. Espero que goste do conteúdo que criamos especialmente para você. E vem comigo! Origem. Brown, Pons, Tiger. Proelpsis, Origin, Yen. Origem, com Janaína Spolidório. E seja muito bem-vindo a mais um episódio do Origem, o podcast especial da educação que traz valor, que traz conteúdo e que traz novas ideias para a educação no Brasil. No episódio de hoje, nós falaremos sobre algo extremamente importante, que é a valorização do professor. Sim, você deve estar pensando, mas isso todo mundo fala? Todo mundo fala, mas nem todo mundo é Janaína Spolidório, que tem a Jana Sincera que conta exatamente o que ela pensa sobre o assunto. E daí eu dividi em 3 blocos, como sempre, o nosso Origem. Mas antes de começar, eu gostaria de lembrar que o podcast é um tipo de programa de rádio gravado, portanto, você não está me vendo neste momento. Mas não se preocupe, você pode fazer um exercício físico, uma receita, lavar a louça ou até mesmo estudar enquanto você ouve este episódio do Origem e aprende um pouquinho mais sobre educação. Então, vamos começar? Vamos começar do Origem 1. Valorização do professor, mas valoriza o quê? Porque, na verdade, quando a gente fala sobre valorização, no que diz respeito a mercado de trabalho, nós temos 2 tipos de valorização. Nós temos a valorização da profissão e nós temos a valorização do profissional. Só que o que muitas pessoas não refletem é que uma coisa é consequência da outra. Então, se o profissional não se valorizar para poder valorizar a profissão, a sociedade, consequentemente, não valorizará o profissional. Vocês viram como eu estou em estilo Shakespeare hoje do ser ou não ser? Muita reflexão neste podcast. Bom, a primeira coisa, então, que nós vamos tratar é sobre o que valoriza. Na valorização da profissão, nós devemos pensar sempre na postura do profissional. Então, se o profissional, por exemplo, tem uma postura que não indica o seu conhecimento, a sua seriedade em relação ao trabalho, dependendo do que ele faz, especialmente na área de educação, esse profissional ele certamente não será valorizado. Então eu vou dar um exemplo muito prático que acontece demais na área de educação, infelizmente, porque a gente sabe que toda área tem esses problemas, mas uma coisa que me entristece demais é quando, por exemplo, as redes, principalmente municipais de ensino ou até estaduais, oferecem informações aos professores ou educadores, e esses educadores estão ali se sentindo por obrigação. Na verdade, eles não pensam que aquilo pode ser um conhecimento que pode ser aplicado depois, até em prol do salário dele, fazendo um outro serviço. Então, você percebe ali que o próprio profissional não valoriza o que lhe é oferecido. Então, ele não tem respeito por ele próprio em relação à profissão. Então a pessoa já chega lá falando para o colega: ai, tô aqui, mas tô aqui porque eu estou aqui obrigado. Então você percebe ali que não tem uma valorização, não tem uma postura ética em relação ao trabalho. Então não tem a seriedade em relação ao que lhe foi oferecido de formação. A pessoa, ela acha que ela está gastando o tempo dela e não que ela está investindo no conhecimento. Isso é uma coisa muito importante, uma diferenciação que nós temos que começar a fazer. Uma outra coisa que cabe ali na valorização da profissão é a brecha que nós damos muito frequentemente para a opinião alheia. Muitas vezes nós falamos que queremos que a profissão do professor seja valorizada e as pessoas entendem de modo enganado. Então a pessoa entende que nós queremos uma ajuda na profissão. E isso, na verdade, dá uma interpretação totalmente enganosa de que nós não temos a capacidade de resolver nossos próprios problemas. Porque se você precisa que outra pessoa valorize algo que você faz, só que a outra pessoa não consegue enxergar esse algo, como que ela vai valorizar isso? Então, assim, parece que nós estamos como se você estivesse pedindo para a pessoa valorizar uma coisa que ela não consegue enxergar, entende? Então, algo que valorizaria demais a profissão do professor seria não dar essa brecha para a opinião. Nunca o que você acha,
sobre alguma coisa, você pergunta para o outro. Você coloca o seu conhecimento ali em relação ao que você sabe do assunto. Se você demonstrar insegurança ou se você não souber conduzir algo, procure se informar antes de fazer qualquer coisa dentro da sua profissão, porque é dessa forma que você vai ter a segurança e vai conseguir a estima da sociedade e valorizar o profissional em geral. E a gente tem ali um terceiro ponto em relação à valorização da profissão, que é a formação. Então, a formação docente é extremamente importante. A gente tem até aqui uma questão interessante, porque na escola pública nós temos um investimento aí, né, do poder público em relação a formações que nem sempre são valorizadas. E na escola privada, nós queremos ter esse investimento, mas infelizmente a escola privada nem sempre consegue oferecer por causa dos gastos. E é exatamente porque os pais, eles não têm as condições de pagar valores altos, muitas vezes de mensalidade, então a escola não tem condições financeiras de custear um profissional de renome ou uma formação um pouco mais robusta para esses profissionais que estão dentro da escola particular. Então, a gente tem aquele professor, olha que coisa engraçada, gente, a gente tem aquele professor engraçado aqui, eu digo até trágica, né, mas temos o professor da escola pública que tem a oportunidade e não aproveita, e temos o da particular que não tem a oportunidade, mas gostaria de ter. Então, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Como vocês podem perceber. Isso também se aplica aqui nessa questão do professor, é bastante curioso. Claro que a gente tem também profissionais que valorizam a profissão e que trazem essa valorização do profissional, mas ainda em muito pouca quantidade. Então, acaba acontecendo aí um desgaste muito grande do papel do professor, e esse desgaste é cada vez maior e cada vez mais nós temos um trabalho ainda mais imenso para poder recuperar por causa dessas pessoas que não levam a sério a profissão que escolheram. Muitas vezes sabemos que a pessoa nem escolheu essa profissão, que ela se dedica a essa profissão por N fatores, talvez por ser uma faculdade não tão cara ou por causa da faixa etária em que ela se encontra. Eu já conheci, por exemplo, professores que eles fizeram pedagogia porque tinham uma idade um pouco superior do mercado de trabalho, e na profissão de professor nós não temos essa questão da idade, né? Então, é possível um profissional um pouco mais velho assumir uma sala de aula sem problema, desde que ele dê conta ali da questão da aprendizagem da criança. Nós não temos esse corte que muitas profissões têm, então acaba sendo um viés aí, um caminho para aqueles que buscam uma nova profissão ou que querem começar uma profissão depois de um tempo, né, que não tiveram essa profissão, enfim, querem se especializar em alguma coisa. Pouquíssimas pessoas atualmente querem ser professores, a gente sabe que várias faculdades de pedagogia acabaram fechando. Não é um panorama legal, mas eu acredito que se nós nos empenharmos e mostrarmos o quanto é transformadora a educação, nós podemos sim ser valorizados e merecemos essa valorização. O que nós não merecemos são pessoas que não se dedicam à nossa profissão. Origem, com Janaína Espolidório. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu falaria da relação de gasto e investimento? Porque eu mencionei um pouquinho sobre o gasto ali, investimento, no que se valoriza, né? Que a gente tem aquela relação de professor em relação à profissão e o profissional, a valorização da profissão e a valorização do profissional. Então, o Origem 2 vai tratar um pouquinho do bolso do professor. Claro que eu não poderia fazer um Origem sobre valorização sem falar do nosso bolso, porque nós sabemos que é uma profissão geralmente mal paga frente ao trabalho que nós temos, que é muito trabalho, eu sei disso, e é difícil de administrar o que nós ganhamos. Então, uma coisa interessante sobre o bolso do professor é que o professor ele se torna professor sabendo que ele não vai ganhar muito e depois começa a reclamar sobre isso. Isso eu acho muito interessante. Uma vez eu tive uma seguidora que ela escreveu para mim no inbox que ela falou que algo assim, mais ou menos, que ela ganhava X salário, trabalhava 2 períodos para ganhar esse salário, ela corrigia coisa em casa e fazia tal coisa, ainda tinha que comprar coisa do bolso,
Por isso que eu coloquei bolso do professor. E acontecia tal coisa, tal coisa, tal coisa. Daí eu respondi exatamente assim pra ela. Nossa, você acabou de descrever pelo menos 20 anos da minha vida. Mas eu nunca vi desse jeito. Daí porque ela colocou assim numa questão de que ela estava reclamando que era daquela forma. E eu já via de outra maneira. Eu já via que aquilo que eu fazia não era um gasto, era um investimento. Embora eu ganhasse pouco, eu sempre consegui muitas regalias com o pouco que eu ganhava. Quando eu falo de regalias, nem sempre elas são financeiras, obviamente. Mas quando você é um bom profissional, você consegue algum reconhecimento e algumas trocas muito interessantes no local que você trabalha, porque você se torna um bem precioso lá dentro. Então, a gente tem aí uma diferença entre investimento e gasto, que ela tem que ser muito bem definida pelo professor e, infelizmente, não é. Quando eu falo de investimento, eu estou encarando o valor que eu pago por algo como algo que vai me retornar de alguma forma. E quando eu falo em gasto, eu estou pensando em algo que eu perdi. Então, o profissional professor que pensa nos seus valores pagos como investimento, certamente ele vai receber algo em troca, seja um reconhecimento, uma valorização ou até uma troca. Quem sabe até mesmo um extra da escola, dependendo de onde ele trabalhe. O profissional que pensa nisso como um gasto, ele já vai ser sempre aquele profissional negativo e que, na verdade, ele desgasta a profissão. Esse é o que desgasta a profissão. Então, é importante diferenciar investimento de gasto. Quando eu estou indo numa loja comprar um livro para me dar ideias para minha aula, mesmo que eu não utilize esse livro em sala de aula, mas que ele me dê ideias, eu estou investindo em conhecimento para que minha aula seja diferenciada. Quando eu vou na papelaria comprar um pacote de cadernos especiais quadriculados que a escola não pediu, mas que eu percebo que meu aluno precisa, porque ele precisa de uma organização maior em matemática, e eu utilizo esses cadernos de uma forma diferente, diferenciada, que não foi feito antes na escola, eu começo a me tornar um bem precioso ali para os pais. Os pais começam a ver que eu tenho um diferencial. As crianças começam a dar resultados e o que eu coloquei ali de valor financeiro se torna um investimento em como as pessoas observam o meu trabalho. Então, não é de forma alguma um gasto, né? Eu não vejo como um gasto isso tudo que eu tenha pago em todos os anos que eu fiquei em sala de aula, que não foram poucos. Então, eu tinha, inclusive, quando eu comecei a lecionar, vocês sabem, eu dava aula de idiomas e toda sexta-feira, que era o horário, na sexta-feira, na verdade, nós não tínhamos aula, porque era escola de idiomas mesmo. E o que eu fazia? Eu investia parte do meu salário em formações em São Paulo. Eu moro em São Bernardo, eu ia para São Paulo, então eu tinha, além do investimento no curso, eu tinha investimento no transporte e no tempo, para poder fazer cursos relacionados à área de ESL, que é de inglês, né, como segunda língua, para eu poder ter outras técnicas de ensino. Tendo outras técnicas de ensino, eu poderia aparecer mais em relação ao meu trabalho e conseguir melhores posições de horário na escola que eu lecionava. Além de melhores posições de horário, eu poderia conseguir também a questão, por exemplo, de aulas extra, que elas eram muito bem remuneradas. Então, se precisa de alguém que faça algo diferenciado, vai chamar quem? Vai chamar a Janaína, porque ela faz curso sempre. Então, esse valor ele era revertido para mim de outras formas. Se alguém naquela época, porque faz muito tempo, hoje é um pouco mais comum as pessoas irem para o exterior, mas se alguém naquela época fosse para o exterior e eu conhecesse a pessoa e ela perguntasse assim, você quer que traga alguma coisa de lá? Eu jamais pensava em algo para mim. Eu pedia, às vezes, um jogo para eu usar na sala de aula. Então, eu dava o valor para a pessoa em dólar e pedia, você poderia me trazer, por exemplo, tem um jogo muito legal que chama Tabu nos Estados Unidos. Não tinha no Brasil na época, então você poderia me trazer um Tabu? Eu te dou o valor, eu vi o valor, naquela época eu já tinha internet, então eu dava para a pessoa, ela me trazia. Porque eu via que aquilo era um investimento e um diferencial. Além de eu investir, eu estava fazendo algo diferente pelo meu trabalho.
Então, tudo que você pode fazer de diferente investindo, uma pequena parte, uma pequena parcela do seu salário é sempre interessante porque vai voltar para você. Essa é a lei da vida, gente. O que você faz de inércia se torna inércia na sua vida. O que você faz de evolução se torna evolução. Quem fica parado continua parado para sempre, a pessoa sem perspectiva. Quem está em movimento consegue sempre maior sucesso. É inevitável. E é tão forte essa questão do bolso do professor que quando às vezes eu faço marketing, publicações, né, sobre produtos da loja, eu não costumo colocar o preço. Por que eu não coloco o preço? Porque eu acredito que o professor deva ver os detalhes do material para poder ver o custo-benefício. Não adianta de maneira alguma eu pagar R$5 num material que eu não vou usar. Eu prefiro pagar 15 num material que eu vou usar 3, 4 anos do que eu pagar R$5 num material que ele seja inútil na minha vida. Então, é importante que o professor tenha a consciência de que o preço do material não quer dizer nada. O preço do material, ele não é de modo algum uma informação sem os detalhes. Então, tem pessoas, infelizmente, atualmente na educação, que elas olham primeiro quanto custa. Então, elas acham que é aquela antiga propaganda, né, da Casas Bahia. Você quer pagar quanto? Então, gente, não é o que é pagar quanto, é qual é o investimento e no quê. É tão forte essa questão do bolso do professor que eu até já contei aqui, que uma vez uma dona de escola falou lá numa sala dos professores que eu estava, que eu me senti extremamente ofendida, que quando se faz um evento para professores, basta você dar vale coxinha e palestra de autoajuda que os professores vão se sentir muito lisonjeados. E eu me senti extremamente ofendida e o resto dos professores deram risada. Isso porque a classe, ela está, como eu falei, muito desvalorizada, porque nós temos, infelizmente, essas pessoas que não têm essa visão além, que não percebem a diferença de gasto e investimento, que não percebem a relação entre a valorização da profissão e a valorização do profissional. Então, eu não sou um profissional de vale coxinha, eu não fico feliz de ganhar um vale coxinha, eu não peço brinde. É uma coisa que eu não faço. Se a pessoa quiser me dar, eu estiver passando em algum lugar, ela quiser me dar um brinde, ok. Mas eu não sou a pessoa que fico pedindo e eu não gosto de palestra de autoajuda porque eu acredito que nós devemos ir atrás de conhecimentos. Se você for atrás de conhecimentos que façam a sua formação se engrandecer, você não tem tempo para pensar nessa questão tão emocional da autoajuda, a menos que você tenha um problema emocional que seja como uma depressão, por exemplo, que daí já é uma questão até de consulta médica, né? Você tem que ir num profissional. Mas essa questão de insegurança, de autoestima, precisa ser trabalhada interiormente. Conforme você se desenvolve com o perfil profissional, isso vai embora, naturalmente. Então, é algo assim que você precisa exercitar em sala de aula e fora dela. Origem, com Janaína Espolidório. Bom, já falamos sobre o que seria essa valorização, sobre o bolso do professor, mas como valorizar, então, essa nossa profissão tão bonita que transforma a sociedade, mas que as pessoas não enxergam o quanto deveria ter mais investimento nisso, porque afinal de contas nós queremos investir, mas também queremos que invistam na gente. Além da postura profissional que eu já falei aqui, você também pode utilizar o talento que você tem. Quando eu digo utilizar o talento que você tem, cada pessoa, gente, tem um talento especial. Uma coisa que eu detesto é quando as pessoas tentam copiar umas às outras. Então, essa questão de você olhar o que o outro está fazendo para tentar copiar o que ele faz, isso é uma postura extremamente antiética e que conta contra você e contra a sua profissão. Então, se você vê o outro fazendo e ele tem sucesso porque aquilo é uma coisa dele. Você precisa encontrar a sua, não a dele. Você pode até, vamos dizer assim, se inspirar com a pessoa, mas não tentar ser igual a ela. Então, se você é bom, por exemplo, com crianças pequenas, invista nisso.
Você faz o que de legal com crianças pequenas? Você faz jogos diferentes, você faz algumas tarefas diferenciadas, faz coordenação motora, brincadeiras. O que você faz de diferente? Eu vou até aqui dar um exemplo para vocês. Há não muito tempo eu recebi um convite para uma live da Priscila, do Inspira Lúdico, @InspiraLúdico no Instagram. E eu não conhecia o trabalho dela, muito sinceramente, porque assim, o meu tempo é bastante restrito, vocês sabem, eu faço bastante coisa. E quando eu entrei no Instagram dela, porque lógico, eu sempre olho o Instagram da pessoa antes de aceitar, eu fiquei muito surpresa, porque ela tem um dom muito grande para atividades com crianças pequenas. Então, ela é extremamente criativa nas atividades. Quando ela tem a informação, ela coloca ali de uma forma muito prática. E eu até sugiro, se você trabalha com crianças pequenas, dar uma olhadinha no Instagram dela, que é bem bacana. Na verdade, ela nem sabe que eu estou falando dela neste momento. Eu espero que ela goste aí da divulgação, né? E eu tive o prazer de ter ela em um dos meus cursos, que foi o de letra cursiva, e é bastante empenhada, gostei bastante da postura dela, porque embora ela se interesse pelo assunto, ela pega o assunto, né, que é a letra cursiva, e ela aplica na faixa etária dela. Ela não é uma pessoa que tenta copiar as coisas dos outros. Isso eu achei muito interessante. Então, é uma coisa, assim, bastante genuína. Achei muito legal essa questão da Priscila e todas as perguntas que ela fez durante o curso foram muito bem colocadas. Então, é um exemplo aí de como você valoriza. Tem pessoas que são boas de contar história, outras que são boas de fazer artesanato. Então, sempre valorize o seu ponto alto. Não tente copiar os outros. Você pode admirar, inspirar outras pessoas e achar que elas são suas inspirações também. Mas utilize o seu talento para investir em você. E se você tiver um talento assim, em sua área, crie um Instagram do seu talento, mas produza sempre conteúdo próprio, porque você valoriza a sua profissão, construindo o seu próprio caminho, usando o seu próprio conteúdo. Jamais utilize o conteúdo de outra pessoa. Se você gostar de uma postagem ou outra, você pode até compartilhar, sempre com autorização. Ou se for postagem sim pública, você compartilha, mas sempre dando os créditos para a pessoa. Isso é uma forma de você registrar o que você faz, e registrar é extremamente importante para a valorização do profissional. Quando você registra o que você faz, você começa a criar ali uma identidade visual e um ponto alto do seu trabalho. E você começa a mostrar para a sociedade como pode ser de valor esse papel do professor, como ele é transformador e de que forma você faz isso. Então, você prova para as pessoas que o seu trabalho é essencial na sociedade. Então, ele é indispensável. São palavras importantes. Essencial, indispensável, diferente. 3 palavras que elas são fundamentais para a valorização do professor. Então, um professor que quer se valorizar, ele começa a pensar neste tipo de coisa, né? Então, ele valoriza não apenas o trabalho dele, mas também ele valoriza o profissional. Porque quando você tem ali um ponto de referência bom na profissão, você tem como aumentar o seu valor de mercado. E quando muitos professores começarem a perceber isso e puderem aumentar o valor de mercado, aí sim nós teremos um aumento salarial da classe em geral. Enquanto nós não percebermos isso, vai ser muito difícil. Eu vou até dar um exemplo, que uma vez eu fui num desses cursos de inglês e uma fala de uma professora ficou muito evidente para mim, porque ela disse que ela tinha vários alunos particulares e ela não tinha espaço para aluno novo. E o mais interessante é que quando ela pegava um aluno novo que surgiu uma brecha e o aluno não se dedicava às lições que ela dava, não fazia, ela dispensava o aluno. E na época a aula dela era altamente cara. Então ela dispensava o aluno porque ela explicou no curso que aquele aluno seria um péssimo investimento. Ela não via assim o aluno como pagante da mensalidade para ela, porque ela pegava aluno particular, né? Ela via o aluno como um investimento dela no trabalho dela. Então, se o aluno tivesse resultado, ele faria divulgação para outros. Se fosse um aluno desleixado, ele falaria para outras pessoas que o trabalho dela é ruim, quando na verdade era ele que não estava se dedicando.
Então, ela deixava isso muito claro para o aluno, que se ele não fizesse as tarefas, se por algum motivo ele não se dedicasse, ela teria que dispensá-lo, porque ela leva muito a sério o trabalho dela e ela não tem tempo para dar aulas para alunos que não se dedicam. Ela dava aula para alunos empresariais. Então, você vê aí que tem uma postura profissional, que ela elevou o valor dela no mercado porque ela não tinha horário livre e que as pessoas pagavam e ela tinha fila de espera, inclusive, com um valor altíssimo de mercado que, assim, poucos professores de inglês conseguiriam ganhar aquilo mensalmente que ela ganhava. Então, era um salário, assim, realmente bastante invejável na época. Você vê aí que a postura do profissional em relação à seriedade do trabalho, como ela utiliza o talento, como ela faz esse aluno avançar e como ela faz o marketing dela, que é o próprio aluno, contar para o outro o quanto ele teve de sucesso com a seriedade do trabalho dela, fez o valor dela como profissional aumentar e ela ter um aumento próprio de salário. Então, é um exemplo aí para vocês de como você repensa esse tipo de coisa, especialmente agora na pandemia, que várias pessoas estão buscando professores particulares e professores de reforço para as crianças que, fatalmente, várias saíram da escola, especialmente de infantil, e estão buscando professores fora das escolas. Muitas escolas infantis, infelizmente, fecharam. E os pais estão buscando. Já recebi várias pessoas que perguntam se eu conheço professor particular ou alguém que possa acompanhar a criança à distância nesse período. Então, você vê aí que tem mercado, dá para cobrar assim, um pouquinho mais, dependendo do seu trabalho. Basta você ter um investimento em recursos de qualidade e em informação para o seu conhecimento que seja bem investido mesmo. Não vale aquelas formações, gente, de 200 horas por R$10, né? 200 horas por R$10, eu até passo longe, porque ninguém dá credibilidade para esse tipo de coisa. Isso daí é para aqueles profissionais duvidosos, exóticos, digamos assim, que buscam, na verdade, aqueles certificados que dão aumento de salário em município, vamos ser bem claro, Ou estado, sei lá, em algum lugar assim, porque não tem explicação para uma pessoa pagar R$10 para fazer um curso de 200 horas que jamais poderia a pessoa ter um conteúdo bom por esse valor, certo? Então, por isso que eu falei do custo-benefício ali no Origem 2. Espero que eu tenha sido bem clara. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido a importância de nós valorizarmos nós mesmos para que o nosso valor de mercado suba e para que nós finalmente consigamos, como um grupo conciso, sério, profissional e consciente, receber a valorização que precisamos. Empório Expolidório. Se você busca formações diferentes, próprias para você estudar em casa, acesse meu site www.janeinespolidorio.com.br e no menu Outros, procure pela barra de coordenação. Na barra de coordenação há algumas formações que você pode fazer individualmente, autonomamente em casa, em relação a BNCC, portfólio do aluno, por exemplo. E você também pode ficar de olho no meu Instagram, que às vezes eu anuncio cursos ou palestras ali, para que você possa se formar ainda mais e ter maior conhecimento, aumentando seu valor de mercado. Além disso, no meu Instagram, no @JaneinesPolidório, você também acompanha as lives, que são verdadeiras aulas de pedagogia, neuro e psicopedagogia. Tudo de bom para vocês e eu espero vocês no próximo Origem, que vai ser uma surpresa totalmente diferente e você vai reconstruir a forma como você vê a educação. Eu e a Ana Carol Cardenas tivemos no próximo podcast Origem. Origem. Brown. Pons. Tiger. Proelpsis. Origin. Ien. Origem, com Janaína Expolidório.